Projeto Aqui apresenta Cuidados no preparo de soluções. As soluções químicas são formadas por misturas de duas ou mais substâncias. São muito utilizadas na rotina de um laboratório e devem ser preparadas seguindo alguns cuidados para termos uma solução confiável. Nas partes 1 e 2 desse vídeo, apresentamos alguns cuidados necessários para manusear os reagentes químicos. Não deixe de assistir esses vídeos, eles trazem conceitos importantes que utilizaremos para preparar uma solução. Para preparar uma solução, eu preciso saber qual a concentração desejada. Para isso, alguns cálculos necessitam ser feitos. Ao realizar esses cálculos, você deve considerar alguns fatores importantes. Qual a concentração da minha solução? Você pode preparar soluções em diferentes unidades. As mais comuns são molaridade, normalidade e porcentagem. Verifique sempre ao realizar o cálculo se você utilizou todas as unidades corretamente no seu cálculo. Você considerou a pureza do reagente? Os reagentes químicos, mesmo de elevada pureza, não apresentam uma pureza de 100%. Em alguns casos, a diferença é mínima e pode ser desconsiderada, mas em outros casos, essa diferença é muito significativa. E a pureza do reagente deve ser levada em consideração na hora de preparar a sua solução. Você considerou a densidade do reagente? Em alguns cálculos, obtemos o valor que deve ser medido de um reagente para o preparo de uma solução numa unidade de massa. Mas ao preparar uma solução a partir de um reagente líquido, podemos converter essa massa em volume, e para isso devemos considerar a densidade do reagente. Quais os cuidados na hora de preparar uma solução? Para preparar uma solução, devo realizar as medições da forma mais exata possível. Por isso, ao medir reagentes sólidos, verifique sempre se a balança está calibrada e nivelada, e se a balança é adequada para pesar o reagente. Considerem sempre verificar os valores máximos e mínimos de peso recomendados pelo fabricante da balança. Evite pegar o sólido com uma espátula diretamente no frasco, pois assim, caso sua espátula estiver contaminada, irá contaminar o frasco inteiro. Opte por transferir uma pequena quantidade do frasco para uma vidraria de apoio, para depois realizar a pesagem. O reagente sólido transferido para a vidraria de apoio não deve retornar ao frasco original. Não esqueça de conferir se o reagente a ser pesado é compatível com o material da espátula e do recipiente que você irá utilizar para pesar o reagente. Realize uma diluição prévia desse reagente sólido em um becker antes de transferir para o balão volumétrico. No caso de reagentes líquidos, transfira uma alíquota do reagente para um becker, para depois realizar a pipetagem. Evite colocar a pipeta direto no frasco do reagente para evitar contaminações. O reagente que souber no becker não deve retornar ao frasco original. Ao transferir o volume de reagente para o balão volumétrico, considere sempre adicionar uma pequena porção de solvente no balão previamente, para facilitar a dissolução. E lembre-se, ao manusear reagentes ácidos, deve-se adicionar sempre o ácido sobre a água. Nunca adicione água no ácido, pois a reação pode ser violenta. O solvente utilizado na solução também é muito importante. O solvente mais utilizado é a água, geralmente destilada ou deionizada, mas alguns reagentes são insolúveis em água. Verifique sempre a solubilidade do reagente antes de preparar a sua solução. Outro fator importante no preparo de soluções é a vidraria utilizada. Dê preferência por utilizar vidrarias volumétricas e, quando isso não for possível, opte pela vidraria que apresentar menor erro de medição. Tenha cuidado para ajustar o menisco. Se necessário, utilize uma pipeta para adicionar as últimas gotas. Transfira para o balão volumétrico apenas líquidos em temperatura ambiente, para evitar descalibrar o balão e evitar também um erro no ajuste do menisco, que pode acontecer pela dilatação da vidraria ou do líquido. Em caso de soluções que a reação química pode ser exotérmica, aconselha-se realizar a mistura em um becker, aguardar o resfriamento, para só depois transferir para o balão volumétrico. Nestes casos, pode-se ainda submeter o becker em um banho de gelo, para auxiliar o resfriamento. Não submeta o balão volumétrico à refrigeração. Após ajustar o menisco, homogeneize a solução segurando a tampa do balão volumétrico em movimentos de inversão. Em caso de soluções em que pode ocorrer o desprendimento de gases, realize a abertura da tampa do balão entre os movimentos, para permitir a liberação desses gases.
A solução que irei preparar necessita de algum cuidado especial? Existem muitos tipos de soluções, e com isso muitos preparos diferentes. É impossível um laboratorista conhecer o preparo de todas, mas existem algumas dicas que podem nos ajudar. Se a solução for um padrão primário, pode ser necessário secar o reagente para remover o excesso de umidade. Cada reagente apresenta uma temperatura e tempo ideais de secagem. Consulte sempre uma bibliografia confiável para obter essa informação. Alguns reagentes são higroscópicos, ou seja, absorvem água com muita facilidade, e isso pode alterar o peso molecular desse reagente. Neste caso, faça a pesagem o mais rápido possível e mantenha o reagente sempre bem fechado. Alguns reagentes podem ser fotossensíveis. Nesse caso, é necessário realizar um manuseio ao abrigo da luz. Em que frasco eu posso armazenar a solução? Alguns reagentes podem ser incompatíveis com os materiais presentes nos frascos. Em via de regra, procure armazenar sua solução em um frasco de mesmo material em que o reagente estava armazenado. Mas atenção em relação aos frascos plásticos. Plástico é uma nomenclatura genérica que utilizamos para diferentes polímeros. Existem diferentes tipos de plásticos, e o reagente pode ser compatível com um destes polímeros, mas com outro não. Verifique sempre a identificação no corpo do plástico, que indica o tipo de polímero que foi utilizado para a fabricação. Um outro lugar que podemos encontrar informação sobre o melhor frasco para armazenar as soluções é na FISP do reagente utilizado. Na seção que aborda a incompatibilidade, é citado se existe a incompatibilidade dos reagentes com os principais materiais utilizados para o armazenamento. Sempre verifique a integridade do frasco antes de armazenar a sua solução. Realize o armazenamento em frascos com tampa e verifique se a tampa está realizando uma boa vedação. Não se esqueça de utilizar o batoque para armazenar soluções voláteis. E lembre-se, não armazene soluções em balões volumétricos. Como devo rotular uma solução? O rótulo de uma solução é tão importante quanto seu preparo, pois é a partir dele que iremos identificar a solução. Uma solução não rotulada é um verdadeiro problema dentro do laboratório. O rótulo deve conter algumas informações básicas obrigatórias, como o nome do reagente. Escreva sempre o nome da solução por extenso, não utilize siglas ou abreviações. Lembre-se, o laboratório é um ambiente onde muitas pessoas devem trabalhar juntas, e a informação deve ser clara e legível para todo mundo. Junto ao nome, é possível adicionar a fórmula molecular do soluto utilizado. Caso sua solução não seja aquosa, recomendamos escrever também no rótulo o solvente utilizado para o preparo dessa solução. Escreva sempre a concentração do reagente e não esqueça de informar a unidade de medida corretamente. Coloque no rótulo também a data de preparo e, se houver, a data de validade da solução. Escreva de forma legível o nome do laboratorista que preparou a solução. Essa informação é importante, pois em caso de dúvidas em relação ao preparo da solução, podemos identificar e recorrer ao laboratorista que a preparou. Caso a solução apresente alguma característica diferente das soluções comuns, também devemos adicionar essa informação ao rótulo, como nos casos em que é necessário armazenar sob refrigeração, por exemplo, ou quando devemos ter algum cuidado específico durante o manuseio. Em caso de soluções padronizadas, é interessante adicionar a concentração corrigida ou o fator de correção ao rótulo. Se for possível, sempre impermeabilize o rótulo, para evitar que ele se danifique durante o uso. Para impermeabilizar o rótulo, você pode utilizar uma fita adesiva transparente. Lembre-se de utilizar o EPI adequadamente ao preparar sua solução. E em caso de dúvidas, consulte o responsável pelo laboratório ou o seu orientador. Para saber mais sobre rotinas laboratoriais, vidrarias e equipamentos, acesse o site do Projeto Aqui. Este material foi elaborado por discentes de cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa, dos campos Itaqui e Uruguaiana, e supervisionados pela equipe técnica. As informações foram baseadas em procedimentos operacionais utilizados nos laboratórios de Química da Unipampa, campus Itaqui.